Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui novamente nessa casa. Nós vamos falar desse tema que está aqui. Construamos a paz promovendo o bem. E aí a gente começou a estudar, a gente começou a pensar, né? Como é que se faz essa construção, né, da paz no nosso interior. Emmanuel diz assim, ó, reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente em ti. Então, tudo aquilo que a gente falar hoje, vamos exercitar uma coisinha. Tudo que a gente falar, ainda que eu possa errar e não usar a pessoa correta, vamos pensar para nós mesmos. Toda a mensagem que seja, a mensagem é para mim, né? Cada um vai pensar dessa forma para que a gente possa, porque normalmente a gente quando escuta algum assunto, a gente pensa assim, nossa, fulano se tivesse aqui para ouvir, né? Isso seria adequado. Mas não, a gente tem que começar dessa forma. E tentando criar uma linha assim para que a gente pudesse construir uma ideia concreta para a gente agir nesse sentido, né, de construir a paz no nosso interior. Aí fiquei pensando, nós somos seres racionais, que nos difere de qualquer animal na Terra. A gente pensa, a gente raciocina. E o que é um ser racional? São pessoas com inteligência desenvolvida que gostam de treinar e usar a cabeça. Os racionais têm uma capacidade de dedução lógica muito forte, são capazes de tirar grandes conclusões a partir de pequenos fatos, além de terem uma ótima capacidade de dedução. Os racionais também são muito observadores. Esses somos nós. E aí a mensagenzinha que veio das formigas, né? As formigas que fazem o seu trabalho, não se preocupa com quem está do lado, não importa, ela tem aquela função, ela faz aquela função. E faz muito bem feito. Porque se a gente for estudar como que eles formam os formigueiros e de que forma elas trabalham, é de uma forma extremamente organizada. Quem ensinou? Quem deu aula? Porque a gente, para que a gente faça alguma coisa, existem os autodidatas, aqueles que sabem, que já desde criança tem aquela habilidade que a gente já sabe, que é uma questão da reencarnação, mas quem ensina a formiguinha? Né? E o que nos difere dela? É que a gente pensa. É que a gente se importa com aquele que vem do lado. A gente se magoa, a gente fica triste, porque a gente raciocina, porque a gente pensa. Está errado? Não, não está errado. Simplesmente nós temos que aprender a lidar com essa forma nossa de pensar. E aí a gente vai se desvencilhando, se tornando um pouquinho formiga, não ligando tanto com o que vem em volta. Porque a paz, para que ela exerça uma força dentro da gente, a gente precisa se blindar um pouquinho daquilo que vem de fora, assim. E aí, se a gente chegasse assim e tivesse numa aula, né, numa sala de aula, e o professor chegasse assim na frente, digamos que eu sou a professora, né, e eu chego e digo assim, pois é, a simbologia química atual determina que a fórmula da molécula da água seja H2O, dando-nos ideia de que seja a estrutura física de sequência linear com os seus 3 átomos unidos por convalência, tendo-se no centro o átomo do oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio numa formação retilínea, assim, HOH. Entenderam? Não? Eu também não. Nem fui buscar. Nós estamos falando da água. Da água. Isso a gente entende, certo? Então aí é o raciocínio, nós vamos começar dessa forma. Que se a gente não abrange tudo, mas que a gente capte a ideia, certo? Também não entendi, mas eu disse, eu vou procurar alguma coisa que demonstre isso, né?
Então, se a gente, em qualquer lugar que a gente chegue e a gente fale água, todo mundo vai saber do que a gente está falando, né? E aí a gente vai lá para a época de Jesus. Para quem ele falava? As mensagens dele eram para quem? As mensagens eram dadas dessa forma que eu falei no início. Quando ele falava, ele não falava, ele falava para todo mundo, para que cada um pegasse aquela ideia e trouxesse para si próprio, não para cuidar da vida do outro, né? Então a ideia é para a gente. E de que mundo ele falava? Era aqui da Terra? Era para que as coisas acontecessem aqui, agora? Ou ele, quando ele falava as coisas, ele falava com uma perspectiva de um mundo maior? Era de um mundo maior, que não era aqui. O mundo maior, a gente vai alcançar, vai ser uma consequência das nossas escolhas aqui, né? Cada um vai de acordo com aquilo que vibrar. E aí ele usava muito o sentido figurado. Aí daqui a pouco vocês vão me perguntar assim, né? Mas por que ela está falando disso tudo se a gente está falando da paz? Já vamos chegar lá. Ele falava no sentido figurado. Eu não sei se todo mundo já estudou sobre isso, sobre o sentido figurado, né? Mas vou dar um exemplo para que todo mundo fique, assim, entenda bem direitinho. Eu vou falar uma frase, tá? Aquele apresentador de TV nada em ouro. O que eu estou querendo dizer? Que ele está bem de vida, né? Tem bala na agulha, tem dinheiro. Não quer dizer que ele nada no ouro. Ah, ele chega em casa, tem uma piscina onde ele se joga, tem ouro e ele fica nadando. Não, é um sentido figurado. A gente cria uma imagem para que a gente possa compreender, para dar até ênfase naquilo que está sendo dito. E isso, pensamento meu, eu acredito que Jesus tenha trazido numa época bem fora do propósito de entendimento, porque a maior parte das pessoas que estavam lá, incluindo, muito provável, nós todos, que estivéssemos lá, e a gente não tenha entendido o que Jesus falou, essa forma figurada, ela traz um meio em que chama atenção, que a gente fica tentando entender aquilo ali, né? O que ele está querendo dizer com isso? Né? Quando ele usa esse sentido figurado, quando ele usa aquelas histórias que são da época, a gente fica raciocinando para a gente tentar entender. Né? Quando fala lá, hoje a gente sabe, né? Que é mais fácil um rico... agora um camelo entrar no buraco da agulha, né? Então, a gente sabe que o significado das palavras eram outros, mas são frases com sentido figurado, para mostrar a dificuldade que é, né, de um rico entrar no céu, porque as facilidades fazem com que a gente se perca no meio do caminho. Então, a gente já entendeu isso tudo, já compreendemos que somos seres inteligentes, que se a gente é inteligente, a gente deve pensar. E se a gente tem esse tesouro, que é o nosso cérebro maravilhoso, que é um computador de primeira linha, né? Vamos utilizá-lo. Por que a gente tem que utilizar? Porque para construir essa paz, é necessário que eu compreenda as coisas. Chegou a hora de a gente começar, porque já passou da hora, né? Nós já estamos ali no limite do tempo, né? A gente já está entrando para um novo estágio da Terra, então a gente está no limite, a gente precisa passar de ano, então a gente precisa começar a entender da matéria. E quem deu a matéria? Jesus. Todo aquele ensinamento é preciso ser interpretado, porque algumas coisas que ele disse deixam a gente assim meio confusa, né? Ele disse assim, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Aí a gente pensa assim, nossa, então nós vamos ter guerra, né? Vou ler a passagem. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Está em Mateus. Nossa, então vai virar uma balbúrdia dentro da casa da gente, vai um brigar com o outro.
né? Não é nesse sentido. Aí é que entra esse sentido figurado do qual eu estava falando no começo. E aí vem uma explicação do Emmanuel. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. O que essa espada quer dizer? Para a gente ter paz, a gente precisa pegar essa espada que Jesus estava falando e cortar as nossas más tendências. Cortar os nossos pensamentos, aqueles que nos tiram do nosso caminho da retidão. Quando a gente está, porque a gente tem tendências e cada um de nós, a gente sabe qual é a nossa tendência. Qual é o lugar assim que a gente vai e a gente sabe que pode deslizar. É toda vez que a gente se força a cortar essas más tendências, é onde a gente está fazendo uma luta interna nossa. Então, sou eu comigo mesmo. Porque ninguém mais do que eu e Deus podem conhecer melhor essa maneira de pensar. A gente, quando olha para o outro, a gente, ainda que esteja convivendo uma vida inteira, um pai com uma filha com os pais, ou um casamento longo, a gente convive, mas a gente não conhece de todo, porque a gente não sabe o que vai no pensamento das pessoas. Porque muitas vezes a gente se contém, a gente corta essa nossa má tendência, a gente se cala, ou às vezes a gente esbraveja, que se pudesse ouvir, a gente estaria gritando aos quatro ventos, né? Porque a gente não capta esse pensamento. Às vezes um olhar, ele fere muito mais do que uma palavra. Então é a gente cortar, é a gente ir se adaptando às coisas. Uma vez o meu filho disse para mim: mãe, tu não sabes do jeito que tu me olhasse. E aquele dia eu parei para pensar. Eu disse, como será que eu olhei, né? Que olhar foi esse? Porque eu sou meio transparente, sabe? Quando eu não gosto, dá de ver de longe. Eu faço cara feia mesmo. Então, mas assim, hoje eu busco amenizar isso, para que pelo menos o meu olhar não venha a ferir, ainda que eu ainda sinta dentro de mim. Ah, tu estás disfarçando? Não, a gente está lutando contra. E o processo ele é lento e gradual. A gente não aprende no mesmo dia que a gente começa a exercitar. É um processo lento. Outra forma, outro ponto que é muito importante para que a gente construa essa paz dentro da gente, é uma outra parte do Evangelho que diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nossa dedicação ao mundo dos estudos serve para que apliquemos todo o nosso conhecimento e entendimento na vida prática que nos rodeia. Também assim a compreensão das leis morais nos facilitarão a vida, tanto aqui, mas principalmente na vida futura, no mundo espiritual, onde ocorre a colheita completa dos nossos atos. Então, a gente estudar, a gente compreender, estão vendo como é importante a língua portuguesa? Quando a gente vai para a escola, e que a gente, às vezes, né, na minha época lá, que a gente não queria prestar atenção, não queria ouvir, não, mas a gente tem que ir, a gente é obrigado, a gente é forçado a estar lá na escola para a gente se formar. Por quê? Porque tudo isso é importante para o nosso entendimento. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha estudado não vai compreender essas lições de Deus, de Jesus, porque assim, a gente traz conhecimento de outra vida. E aí a gente traz as facilidades para o entendimento. E para explicar algo, eu não preciso explicar como aquela frase que eu trouxe ali falando sobre a água. Eu posso simplesmente falar da água. Estão entendendo? Então a gente vai ampliando a nossa maneira de pensar. Então o Espiritismo, ele nos chama ao estudo. Porque quem não lê,
Olha, é muito difícil da gente aprender o que o Espiritismo traz se não for através da leitura. Então é importante que a gente leia, que a gente interprete. Por que os centros espíritas fazem uma campanha enorme para que se venha para a casa espírita para estudar? Porque em grupo os pensamentos se ampliam. Eles criam uma dinâmica de terapia que é importantíssima para a gente. A gente levanta um assunto e a dor do outro, que quando ele chega e começa a colocar, nossa, eu já vivi uma situação assim, nossa, aquilo ali amplia a nossa forma de ver. E aí também exercitamos um outro lado que é super importante, que é essa parte do amai-vos. Porque aí a gente aprende a conviver, a gente troca ideia, a gente, quando a gente para ouvir alguém, nós estamos sendo caridosos. Porque toda vez que a gente para ouvir alguém, eu estou dando o que eu tenho de mais caro, que é o meu tempo. Esse tempo que muitas vezes a gente joga fora com tantas besteiras, né? Mas todas as vezes que a gente se dedicar a alguém para ouvir, ou para conversar, ou para dar uma palavra amiga, nós estamos fazendo caridade. E aí, como é que a gente pode falar desse tema sem falar de caridade? Porque a caridade, ela abrange, é uma infinidade de coisas. A caridade, ela é uma ferramenta para o nosso aprimoramento. Porque se a gente estuda tanto, se a gente lê, se a gente vai atrás desse conhecimento, ouve palestra, tudo isso é estudar. Estar aqui agora sentado, nós estamos estudando esse assunto, né? A gente vai ampliar ou não de acordo com o nosso interesse. A gente pode chegar em casa e ir atrás do assunto para ampliar um pouco, para ver de outra forma, para ver como que outras pessoas pensam sobre esse assunto. Então, é sempre de acordo com o nosso interesse. Mas se a gente não pensar na paz, trazendo a caridade para perto, a gente também não consegue ir adiante. Porque, primeiro que enxergar a fome no outro tem que doer no nosso coração. Se não estiver doendo, alguma coisa está errada. E não adianta a gente pensar assim, ó, tá passando fome porque é karma, ele precisa passar. Ele até pode precisar passar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, da minha parte, eu tenho que ser caridosa. Eu tenho que ter compaixão. Porque muitas vezes, essa criatura que passa fome, por uma necessidade de aprimoramento do seu crescimento, ela recebe um carinho e ela recebe uma atenção, quem sabe a minha palavra não seja a ferramenta de mudança dessa criatura para que ela comece a valorizar aquilo que ele não tem ou aquilo que ele possa ter. Então, sempre olhar para aquilo que eu tenho capacidade de fazer ou aquilo que está ao meu alcance. Isso é ser caridoso. Porque se a fome bater na nossa porta e for um filho nosso que estiver com fome, como às vezes a gente escuta, que eu já escutei muitas vezes, ontem eu não tinha o que dar para os meus filhos na hora de dormir. Isso é extremamente angustiante, porque aí a gente vai para casa. A gente vai até com sentimento de culpa, porque quando a gente chega em casa, que a gente abre a geladeira, que vê que dentro da geladeira tem o que comer, que a gente vê que tem um pãozinho ali em cima, que a gente tem uma frutinha, é extremamente dolorido. E aí entra Jesus como nosso modelo e guia, que ele estava aqui na Terra para esses, para os doentes, para aqueles que tinham necessidade. Jesus é modelo e guia. O que a gente faz com um modelo? O que a gente faz quando a gente vai lá comprar um vestido, né? A gente escolhe o modelo. A costureira, ela copia os modelos, os moldes, né? Então, nós devemos copiar Jesus. E guia.
Guia é aquele que dá a direção, que mostra o caminho. Então, temos que seguir a Jesus. Então, diante de uma situação difícil, o que Jesus faria? Essa é a pergunta básica que a gente escuta sempre nos centros espíritas. O que eu faria nessa situação, se eu fosse Jesus? Ele acolhia sempre. Porque independente de qualquer coisa, o amor é a maior das virtudes de uma criatura. E a gente ainda não consegue amar plenamente a todos como ele consegue. Mas estamos caminhando para isso, porque é muito difícil a gente amar alguém que te fere da mesma forma que o outro que te dá carinho. Mas se eu não tiver ódio e não quiser o mal daquele que me fere, eu já estou no caminho de aprendizado, né? Na questão 930 do Livro dos Espíritos, tem um comentário do Allan Kardec que diz assim, ó, com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultados do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Ainda que a gente veja que os governantes, que aqueles que estão lá cuidando do nosso país ou de outros países estejam fazendo coisas erradas, nós temos que ser misericordiosos com eles. A gente sabe que se eles estão lá é porque nós precisamos passar por essa dificuldade. Aquilo não está certo, mas a gente precisa passar por aquela dificuldade. E por que a gente não sai de casa e vai fazer algo em prol do bem? Por que a gente não vai lá se candidatar? Eu sempre digo, eu não consigo viver, né? Candidata a um vereador, à presidência, a qualquer cargo público. Porque a pessoa tem que ter uma coragem muito grande, a pessoa tem que ter uma desenvoltura assim que, por mais que ele não saiba fazer nada, tem que ter aquela coragem de estar lá. Mas se eu não tenho coragem de estar lá, eu pelo menos não vou criticar. Porque a prece, a oração, o bom pensamento também pode influenciar essa criatura, ela vir a fazer as coisas certas. Porque ela pode aprender nesse caminhar o que é certo, o que é errado. Então, tudo isso, quando a gente aprende a entender o outro que acaba incomodando o meu pensamento e aceitando ele como irmão, aí essa paz, não a paz da terra, mas a paz que Jesus nos ensinou. A gente começa a se abrandar, a gente começa a se serenar e a gente começa a cuidar mais da nossa vida e a cuidar mais, porque durante a pandemia eu vi muito isso. Eu enxerguei claramente assim, eu disse, meu Deus, todo mundo, né? Alguns apavorados, uns perdendo entes queridos. E aí eu acordava ou eu ia na janela e dizia assim, nossa, a natureza continua igual como sempre, os passarinhos continuam cantando na hora que tem que cantar, o vento bate quando tem que bater, o sol nasce, vai. A natureza está plena, tudo acontecendo como tem que ser, porque estava tudo em paz. Onde que estava a guerra? Onde que estava o problema? Dentro da cabeça de cada um de nós. E muitos partiram por entrar numa guerra íntima muito grande e adoeceram porque se adoeceram, né? Contraíram a doença porque o medo ele baixa a nossa imunidade, o desequilíbrio mental ele dá uma descarga de mensagem para o nosso corpo todo, que o corpo todo se vê doente, né? É inevitável isso. Então, aqueles que tentaram se acalmar, tentaram manter a prece, a oração, encontraram um caminho mais fácil. Esse é o caminho para a gente entrar. É fácil? Não é muito não, né?
a questão 886 diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Não tem exceção para as palavras de Jesus. Ele diz assim, ó, benevolência para com todos, exceto aqueles que... Não. É benevolência para com todos. Com os criminosos, com os que cometem atos terríveis, né? A gente viu agora na guerra, mataram muitas crianças e a gente fica indignado porque a gente imagina o nosso filho, o nosso neto lá naquele lugar e aquilo causa uma... Não, pensa, é só a gente parar para pensar no tempo que essa criatura vai levar para voltar para o caminho do bem, para se acertar. Olha quanta coisa essas criaturas vão ter que passar, quanta dificuldade, quanta dor, quanto sofrimento. Então, o mais triste é aquele que comete o ato. O mais necessitado é o que comete o ato. Na 918 diz assim: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Lembra que a gente falou que Jesus, quando nos falava, ele falava de um mundo maior, não daqui da terra, que a gente vai colher os frutos lá. Aqui é a escola, aqui é a oportunidade de se modificar. Aqui é onde a gente passa esses perrengues que a gente mesmo pede lá do outro lado, para que a gente possa vencer tudo aquilo de ruim que a gente fez, porque não queiramos saber o que a gente fez na vida passada. Às vezes eu brinco. O que eu fiz no verão passado, né? Tem um filme que fala. Mas a gente tem sempre algo para... Se a dificuldade é grande, é porque a gente também fez coisas grandes. E assim, quanto mais a gente evolui, quanto mais consciência a gente tem, porque muitos dos problemas, depois que passa, depois de um tempo, a gente diz assim, nossa, eu me debati tanto e nem era isso tudo. Foi difícil tudo, mas hoje eu já encaro esse problema com outros olhos, porque isso é a maturidade, né? Aquele caminho já foi percorrido, a gente já sabe como resolver. Tudo aquilo que chega de novo para a gente tende a nos assustar. Mas aqui a Terra é o grande hospital. O Brasil, então, é o grande hospital do globo terrestre. Aqui estão vários espíritos que já erraram muito em outros países e que vieram para cá para resgatar, porque nós temos um pouquinho de cada lugar. O brasileiro tem essa coisa de aceitar as outras nações, né? Temos um pouco de alemão, um pouco de português, um pouco de italiano, e todo mundo se dá bem e ninguém acha isso ruim, né? Emmanuel, ele tem um texto, vamos ver, 10 minutinhos. Ele tem um texto que se chama Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Isso é palavras de Jesus através de João. Por que ele diz assim, não vou-la dou como o mundo a dá? Porque às vezes a paz que a gente entende como paz, não é a paz real. Aí o texto ele mostra isso. Eu vou ler uns pedacinhos só. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. É quando às vezes a gente está com um problema muito grande, aí a gente diz assim, eu preciso ficar sozinha, eu vou lá, me sento, fico lá um pouco, aí consigo esquecer um pouco, aí eu acho que aquilo ali é a paz. Não é a paz, porque quando eu volto para o meu meio, o problema continua e ele ainda não foi resolvido, então não é a paz ainda. A calma do plano inferior pode não...
A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Então, se amanhã, lá, os países que estão em guerra, e dissessem, nós vamos ficar uma semana sem ninguém atacar um outro. Agora então veio a paz. Não é a paz. É uma paz momentânea. É isso que o Emmanuel quer dizer para a gente. Para quando a gente entender a paz, a gente não entender como uma coisa momentânea. A paz, essa de Jesus, é a paz na pauleira trabalhando. É aquele trabalho que a gente não tem tempo para pensar naquilo que é ruim. É fazendo bem, é trabalhando, suando. E quando chega no final do dia que a gente diz assim, nossa, dever cumprido. Esse é um pouco da paz. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. Então, aquilo que eu acho que eu vou conseguir através do dinheiro, na hora que eu tiver um plano de saúde, que eu tiver um carro para poder ser da cidade trabalhar, e que eu tiver uma casa, uma rede para eu sentar, nossa, aí eu estou em paz. Não está em paz. Porque nada disso traz felicidade. Porque aí tu adquire tudo isso, aí Deus vai lá e diz assim, tá, então tu não entendesse ainda, então vamos arrumar um negocinho aí para te entender. Né? Aí, depois do cara trabalhou, conquistou, aí ele fica doente. Eu conheci um cidadão que ele construiu um império. Ele foi casado várias vezes. Ele era uma figura. Ele teve mais 5 mulheres. Eu nunca fui num velório tão engraçado. Tinha 5 viúvas no velório chorando. Por que elas estavam lá? Porque o que ele deixou foi grande. Né? E ele disse uma vez assim para mim, ele distribuía alimentos, tá? Uma distribuidora de produtos alimentícios. E aí ele chegou no hospital, ele sempre brincava, quando eu chegava, ele dizia, lá chegou ela, tal. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, eu distribuo alimento para todos os lugares, tem uma frota de caminhão, a minha geladeira tem do que tem de melhor que tu puder imaginar, e eu não posso comer nada. Se eu comer, porque ele tirou o estômago, ele teve um câncer no estômago, ele deixava de comer para poder juntar dinheiro para ter esse império. E quando ele adquiriu tudo, dinheiro, possibilidades de viajar, apartamento magnífico, ele ficou doente. E aí ele, se eu comer uma jabuticaba, não cabe mais nada dentro do meu estômago, porque o estômago que fizeram é tão pequeno que eu fico enjoado. Ele teve um final brilhante, como foi brilhante essa trajetória dele, porque ele morreu feliz, sem reclamar daquela doença, tá? E ele só pediu para que todos eles, os filhos e aqueles que estavam acompanhando ele, porque ele se despediu assim, fiquem em paz. Coisa de cinema. Fechou os olhos e morreu. Sem revolta, sem reclamar. Então, não é aí na riqueza que traz a paz. A paz vem naquilo que ele procurou. Ele procurou o quê? A aceitação, porque no fundo, ele entendia que se ele estava passando por aquilo ali, porque era uma necessidade. E quando a gente passa com louvor, a gente é agraciado do outro lado. Como dizia Maria de Nazaré, as dores da terra são as alegrias do céu. Então, não vamos nos confundir com essas alegrias da terra. E o Emmanuel vai falando de um monte de coisa, da questão da viciação dos sentidos, a dos comilões, né? Porque tem gente que comendo se sente feliz e se sente pleno, aí come, vira uma compulsão e vira um problema. Então, ele traz todos esses itens
Então ele diz assim no final: busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração, em locais que a gente não toca, que a gente não vê, mas é ali que ficam essas informações que a gente leva a cada encarnação seguinte que a gente tiver, que são os tesouros da terra. Tudo aquilo que a gente for se dedicar em aprimorar no nosso interior, esse é o nosso tesouro que a gente vai levar. E daí uma outra forma da gente cultivar essa paz, para que a gente fique sereno no meio de uma guerra, porque tem gente que se sente solitário no meio de uma multidão, existem aqueles que se sentem em verdadeiras guerras, porque, gente, quando Jesus, na última fala dele, que foi o sermão profético, que é uma mediunidade que poucas vezes a gente encontra, né, com seriedade, que é dizer aquilo que vem no futuro. As grandes guerras, elas não são essas guerras que a gente está vendo, que a gente está preocupado. Aquela que solta bomba, aquela que destrói prédio. Não é. A maior guerra é a nossa guerra íntima. É aquilo que vai dentro da gente. Procurem o sermão profético, ele é muito interessante. Essa semana eu acho que eu tô com TDAH, de vez em quando eu esqueço, de vez em quando eu fico perdida. Mas tá tudo certo. E aí, para a gente finalizar, eu vou falar sobre a oração, porque a gente precisa se fortalecer para que a gente alcance tudo isso sem prece. Prece é o remédio, né? São as pílulas diárias para que a gente se mantenha de pé, para que a gente faça a conexão com o alto, para que o nosso guia espiritual esteja pertinho, para que a gente mantenha, porque ninguém consegue fazer prece reclamando, né? A gente pode até fazer uma reclamação, mas é uma coisa mais serena, a gente conversa com Deus, diz para Ele do que a gente está precisando, e assim a gente vai se educando. Eu vou dar um exemplozinho assim, de um pedacinho do livro de Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, Cartas de uma Morta. Foi ela que ele psicografou uma mensagem dela, né? Então tem uma partezinha lá do livro que eles estão num lugar que tem muito sofrimento. E aí diz assim, se não pudermos dar nada, peçamos através da prece, porque a gente pode trabalhar também essa caridade para a gente, que em primeiro lugar eu preciso estar equilibrado, né, para que eu possa ajudar, e a gente pode pedir pelo outro, que é uma forma de se fazer caridade. E aí diz assim, nesse instante em que pedíamos em fervor, vi que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei a eflorescência de uma estranha ansiedade, que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Escutei em seguida o meu guia dizer: vamos, filha, a nossa prece foi ouvida. Se os sofredores não conseguiram receber seus benefícios imediatamente pelo estado da dor e de endurecimento em que se encontram, basta para nossa alegria que algumas dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo dos nossos apelos. Porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos com as nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança. Ainda que a gente peça pelo outro e o outro não te responda do jeito que a gente estava imaginando, façamos como eles aqui nesse momento de prece. Espera o tempo certo para que essas sementes venham florescer. E assim a gente vai cultivando a paz interior. E para a gente finalizar, é uma frase de Mateus que eu amo, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, que os nossos olhos sejam essas candeias de luz, que a gente possa cultivar dentro da gente esse sentimento de amor e que aquele que chega perto da gente, ele possa se sentir abraçado nessa energia, porque somos dínamos, geradores de energia, em que a gente pode tocar em todo aquele que chega perto da gente. E que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja conosco no nosso retorno para a nossa casa e que a gente possa levar esses pensamentos para durante a semana a gente colocar em prática nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que a gente consiga orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, por aqueles que ainda não conhecem as maravilhas da bondade, do amor fraterno, de um abraço, da boa convivência. Muito obrigada pela atenção de todos.